Olá e bem-vindos ao Mergulho Rápido. Eu sou o Ricardo Peixe, sou especialista em comunicação de alto impacto e sou o criador do Carismágico, a maior comunidade de aprendizagem em comunicação online em Portugal. E estou muito contente por estar aqui hoje a falar neste mergulho rápido do tema do momento, que é o Mundial. Não vou falar de futebol, pois não percebo nada disso. Aliás, tal como a maior parte das pessoas, eu acho que percebo muito disso. Mas, na verdade, não percebo nada disso. Portanto, não te vou falar de futebol, mas vou-te falar de muitas histórias à volta do Mundial que nos podem ensinar sobre comunicação. E vou-te falar de 3 histórias em particular. A primeira é da Argentina, da polémica que rodeou quase todos os jogos da Argentina, desde o primeiro até à final. E a ideia que passou, verdade ou não, foi que a Argentina estava a ser altamente beneficiada pelos árbitros, pela FIFA, levada ao colo, etc. Todas aquelas coisas que nós ouvimos falar. Mais uma vez, verdade ou não, essa foi a narrativa que foi criada à volta da equipa. A certa altura, há pouco tempo até, o Pierluigi Collina, o chefe dos árbitros, veio dizer não há benefício nenhum, os árbitros são imparciais, ninguém está a beneficiar a Argentina. Não chega. E esta é a primeira lição que temos que aprender sobre comunicação, que é, quando se cria uma narrativa que tem provas mais ou menos contundentes, mas tem indícios muito fortes, não basta eu ouvir dizer, não, isso não acontece. Eu tenho que abrir o jogo, tenho que ter honestidade relativamente a alguns erros que possam ter sido cometidos, tenho que de alguma forma explicar aquilo que está a ser ali trazido para a frente. Porque senão parece só tonto, não é? Dizer assim, mas temos todas estas provas. Não, isso não está a acontecer. Ok, pronto, então tudo bem. Não, eu tenho que explicar de alguma forma, eu tenho que mostrar de alguma forma alguma coisa de porque é que aquilo agora não é verdade. Senão, aquilo que fica na cabeça das pessoas é, isto não conta para nada. Segunda história de Cabo Verde, não é? Um país com a população de uma cidade média em Portugal, que conseguiu fazer história, não pelos resultados que obteve, mas por aquilo que mostrou nos resultados que obteve. No jogo contra a Argentina, mais importante do que o resultado final, em que eles acabaram por perder, foi aquilo que eles conseguiram mostrar em campo. A sua crença, a sua vontade, a sua determinação. E eu costumo muitas vezes dizer que se não consegues comunicar o que vales, vales apenas aquilo que consegues comunicar. E o vales apenas não é o resultado final, não é teres ganho ou teres perdido. É o que é que mostraste durante o jogo. Na nossa vida é a mesma coisa. Mais importante do que conseguires ou não conseguires aquele cliente, do que chegares ou não chegares àquela meta, é o que é que tu mostraste sobre ti enquanto estavas a trabalhar para chegar a essa meta, ou para conseguir aquele cliente, ou para entusiasmar aquela pessoa, ou para fechar aquele negócio. Porque aquilo que tu vales não é os teus resultados, mas é a tua congruência, é a tua ética, é a tua disciplina, é o teu método de trabalho. Foi tudo aquilo que tu mostraste ao longo do trabalho que estavas a fazer para chegar até às metas. E no final, se tu mostraste tudo isso, o resultado, eu não vou dizer que é irrelevante, porque na verdade, obviamente eu gosto mais de ganhar do que perder, como toda a gente, e o ganhar é o que paga as contas cá em casa, não é o perder. Mas se conseguires fazer consistentemente, de repente aquilo que as pessoas vão ficar a pensar sobre ti, a imagem que elas têm sobre ti, é a imagem que têm sobre Cabo Verde. De repente Cabo Verde não ganhou o Mundial, mas ganhou o coração de todas as pessoas no Mundial. E portanto, mais do que focaste só no resultado, foca-te em o que é que tu estás a comunicar enquanto estás atrás desse resultado. E a terceira lição é sobre o nosso CR7, o melhor jogador português de todos os tempos, isso indiscutivelmente, e o melhor jogador do mundo para algumas pessoas, eu inclusive, também, na minha opinião, indiscutivelmente pelos números e os factos que ele conseguiu. E o que é engraçado aqui no Cristiano Ronaldo e que nós podemos obter aqui de lição de comunicação é, nós temos alguém que tem 41 anos, já ganhou todos os troféus individuais e de clubes que há para ganhar 3 vezes. E continua com esta disciplina e determinação à procura de conseguir ganhar um troféu coletivo na sua seleção, algo que é muito difícil conseguir em qualquer seleção, na portuguesa, ainda mais um bocadinho do que noutras, e continua à procura disso. E vai haver duas posições sobre esta atitude, não é? Que é
Uns vão dizer assim, olha para este egoísta, para este arrogante, que acha que é o único que pode ganhar troféus e que sem ele isto vai tudo abaixo, e ainda por cima anda aqui a arrastar-se para ver se consegue ganhar um Mundial quando já ganhou tudo. Pá, este tipo é horrível, certo? Foi o que algumas pessoas pensaram e disseram. Outros vão pensar, olha para este tipo, que apesar de já ter ganho tudo, de não precisar disto para nada, de poder estar na reforma com os seus muitos milhões a borrifar-se para a seleção, ainda está a entregar-se ao corpo às balas, aos ataques dos adversários psicológicos e físicos, para ver se consegue ganhar um troféu com a sua seleção para dar esta alegria, obviamente a si próprio e a todo o país. A mesma ação, duas visões muito opostas e todas estas visões no meio destas duas visões muito opostas. E isto leva-nos para algo muito importante sobre a comunicação, que é, vai haver um momento em que tu não consegues controlar aquilo que as outras pessoas pensam sobre o que tu estás a fazer. Vai haver esse momento em que simplesmente não consegues controlar. Por muito que tu comuniques, vai sempre haver alguém que tem uma opinião com a qual tu não consegues influenciar. E tu tens que conseguir viver sobre isso. É um bocadinho aquela história do burro, da criança e do velho, certo? Eles passam por uma aldeia e estão os três, ou seja, está a criança, o velho a pé e o burro sem ninguém. E eles dizem assim, olha para estes parvos que têm um burro e não o utilizam. Na segunda aldeia vão os dois em cima do burro e as pessoas dizem, olha para estes facínoras, os dois em cima do burro, coitadinho do burro. Na próxima aldeia vai a criança em cima do burro e o velho vai a pé. E eles dizem, olha para isto, tem algum jeito, a criança com boas pernas e é o velho, coitadinho, que vai a pé. Na outra aldeia vai a criança a pé e o burro em cima do velho. E eles dizem, olha para isto, tem algum jeito, aquele velho todo pimpão em cima do burro e coitadinha da criança vai a pé. Ou seja, independentemente daquilo que faças, vai haver pessoas que vão sempre dizer aquilo que lhes apetece e vão dizer mal porque dizem mal, seja por aquilo que for. E tu tens que, enquanto comunicador, lidar com este paradoxo, que é, por um lado, enquanto comunicador, o meu foco é como é que eu consigo chegar a cada vez mais pessoas. Eu tenho uma plateia de 2.000 pessoas no Coliseu, eu sei que não cheguei às 2.000 e o meu foco é como é que eu consigo chegar a um bocadinho mais da próxima vez. Como é que eu consigo influenciar cada vez mais pessoas. Por outro lado, tens este outro lado deste paradoxo que é, vai sempre haver alguém que não consegue chegar. E com quanto mais pessoas tu comunicares, quanto maior for a tua audiência, mais cresce este número, a nível de percentagem pode ser mais pequeno, mas o número é maior. É como o Cristiano Ronaldo chega a milhares de milhões de pessoas, há muitas pessoas, milhares de pessoas, centenas, se calhar, de milhares de pessoas, a pensar em coisas negativas ou que ele não consegue influenciar. Por outro lado, há muitas outras que ele consegue influenciar. Enquanto comunicador, tu tens que lidar com este paradoxo, que é, sim, eu quero influenciar cada vez mais pessoas, e sim, vai sempre haver pessoas que eu não consigo influenciar. E quanto maior a minha audiência, maior este número de pessoas, no global, que eu não consigo influenciar. E eu tenho que estar bem com isso. Porque se eu estiver à procura de agradar a toda a gente, vou entrar num caminho perigosíssimo a nível mental e a nível comunicacional, até porque nem o vendedor de gelados que vende gelados agrada a toda a gente. É impossível tu agradares. A lição aqui a aprender com o Cristiano Ronaldo é, independentemente do motivo pelo que ele está a fazer esta coisa, de aos 41 anos continuar a fazer isto, é eu tenho que lidar com este paradoxo e estudar e trabalhar para chegar a cada vez mais pessoas e comunicar com cada vez mais pessoas, mas aceitar que vai haver pessoas com as quais nunca vou conseguir. Então, havia muito mais histórias sobre o Mundial, com certeza, mas estas são as três que eu quero dar ênfase. Esta ideia de negares alguma coisa que se criou uma narrativa, simplesmente negares não vai funcionar, que aquilo que tu fazes e a forma como tu mostras aquilo que tu fazes conta muitas vezes muito mais do que o resultado final, e esta ideia de faças o que fizeres, vai sempre haver alguém que não goste. Portanto, lida com este paradoxo de como é que eu consigo comunicar cada vez melhor para chegar a cada vez mais pessoas, sabendo que quanto mais pessoas eu chegar, quanto maior a minha audiência, mais vão ser aqueles que eu não chego. Espero que tenhas gostado deste mergulho rápido. Vemo-nos em breve. Um abraço.